Gente, que tema maravilhoso de se falar. Como eu tô feliz de poder compartilhar esse tema que Deus me tocou de uma maneira tão profunda, tem me tocado há meses de uma forma tão profunda em relação a isso. E esse momento de poder dividir é maravilhoso. Quando a gente traz algo, eu acredito muito nisso, é porque Deus quer tratar primeiro a nós mesmos em relação ao que Ele tem nos falado. E eu creio que isso pode ser dividido, como eu tenho feito, e eu espero que possa te edificar, eu espero que possa fazer diferença na sua vida, fazer sentido na sua história, e se fizer, compartilha, curte, divide, mande para um amigo. Às vezes a gente quer buscar coisas tão extraordinárias e a gente não observa no ordinário, no dia a dia, o quanto Deus se faz presente, não é verdade? Então, que nesse tema tão simples, nos sentidos de um novo homem, de uma nova criatura, que Deus possa tocar seu coração e te transformar, assim como Ele tem me transformado. Então, eu quero falar sobre visão. Falamos sobre audição, falemos agora sobre visão, né? A Bíblia fala sobre a parábola do semeador em Lucas 8. Depois você dá uma lidinha na parábola completa. Mas eu quero ressaltar os tipos de solo que essa parábola aponta. Ela aponta para um solo que caiu, uma semente que caiu à beira de um caminho. Foi pisada e as aves comeram. Uma mesma semente caiu sobre a pedra, uma outra caiu no meio dos espinhos e, por fim, caiu em boa terra, né? A agronomia diz que para um solo ser fértil para declarar que esse solo é fértil, né? Vem da capacidade dele ter água e nutrientes necessários para fornecer para a planta, para que a planta cresça. E eu lhe pergunto, o solo é preparado por quem? Quem prepara o solo? Somos nós. Somos nós que preparamos o solo. Então, talvez, eu gosto muito da palavra autoexame, onde a gente consegue tirar um tempo, um momento, fugir para um cantinho e analisar a gente mesmo. É algo que Deus nos chama toda vez que formos ceiarmos fazer, não é verdade? Analise, perceba que tipo de solo você é. Talvez uma semente foi plantada e você era um solo à beira do caminho. Você era um solo espinhoso. Mas eu quero declarar uma palavra de vida para nós essa noite. Nós somos boa terra em Cristo Jesus. Nós somos boa terra em Cristo. Ele verteu o sangue dele na cruz para que cada um de nós fôssemos essa boa terra. Só que nós precisamos desejar preparar esse solo, nutrir, aguar, deixar ele pronto. A Bíblia é um livro de recomeços. A Bíblia é um livro de recomeços, só que para a gente recomeçar, a gente precisa saber o ponto que a gente está. E muitas vezes, observar o ponto em que estamos dói tanto que a gente não deseja ver. Então, a gente vive de passar por cima, a gente vive de não se analisar, a gente vive de não se perceber, a gente vive de não procurar ajuda, porque hoje existe tanta ajuda profissional, ajuda pastoral, né? São dois tipos de ajuda diferente, mas nós temos discipulados em algumas igrejas, amigos que possam te instruir. Deus deseja que a gente olhe para onde nós estamos, mas não para nos ferir, mas para que nós possamos ser boa terra. Eu me lembro que quando eu lia um versículo ou ouvia um versículo que dizia que quer comais, quer bebais, que seja para a glória do Senhor, eu achava
impossível. Mas não há impossíveis na palavra de Deus. Cristo veio para mostrar e para cumprir a palavra, para nos dizer que é possível. Que é possível. Então hoje eu te digo, é possível você se olhar, examine-se o homem a si mesmo e siga com Jesus. Coma do pão, beba do cálice. Mas você precisa ver. Ver. Para você ver o que o Espírito vê, você precisa se situar onde você está, analisar onde você está e ser essa boa terra, para você ter a visão que Deus deseja que você tenha. Então, que nós sejamos essa boa terra. A Bíblia fala de Pedro. Pedro recebeu uma boa semente. Assim, ele caminhou com Deus, ele caminhou ao lado do Mestre. Mas ele não era boa terra. Ele negou a Jesus. Mas Pedro fez o quê? Se autoanalisou. Jesus proporcionou isso para Pedro em torno daquela fogueira. Ele se olhou, ele se observou, ele se arrependeu. Arrependimento é o caminho de volta para Deus. Só que o mundo quer que a gente pense que não, que é ruim. Eu vejo pessoas que professam a fé cristã dizendo que só se arrependem do que não fizeram. Que isso, gente? A vida do cristão é uma vida de constante arrependimento. Só que a visão de arrependimento que o mundo prega é uma visão errada. Deus deseja que a gente olhe para aquele fato, para aquele feito, para aquela situação, para que a gente seja nova criatura, para que a gente seja transformado, não para nos martirizar, não para nos entristecer, diferente de como o mundo faz, né? Então o mundo prega o arrependimento com dor e com sofrimento. Isso pode até haver, sim, essa dor e esse sofrimento, mas ele vai ser aos pés do Senhor e vai ser um sofrimento para restauração, que é completamente diferente. Então, o meu convite para você é que você olhe e veja. Olhe e veja. A pastora Elaine, minha pastora na igreja que eu estou atualmente, ela falou essa frase e isso ecoa no meu coração. Olhe e veja, às vezes nós olhamos e não vemos, nós desejamos mesmo é passar por cima das coisas. Olhemos e vejamos o que Deus tem para nós, mas isso a partir do ponto que nós estamos, que solo nós somos. Como você tem se visto? Você é boa terra? Você é uma semente à beira, você é uma terra apenas da beira de um caminho, onde as aves vêm e levam suas sementes? Você é um solo espinhoso? Em que ponto você está? Em que ponto da história você está? Né? Então, para você saber para qual direção você deve se movimentar, para onde ir, você precisa se situar e saber aonde você está. Então, olhe e veja, usa a visão que Deus já te deu, a visão sobre você mesma, o ponto de partida para tudo ser transformado ao seu redor é você. Isso não te coloca no centro. Eu não estou falando de um evangelho cujo homem é o centro das coisas. Eu estou falando de um evangelho que tudo pode ser transformado a partir da sua transformação em Cristo Jesus. Então, que possamos olhar e ver e partir da nossa própria transformação. O inimigo tenta nos desviar, o inimigo tenta nos distrair com coisas sutis para que a gente olhe e não veja. Então, desculpe se eu repetir tantas vezes essa palavra olhe e veja, mas eu quero que você olhe e veja, mesmo que doa, se sinta capaz de transformar o seu solo em uma boa terra em Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe e nos guarde, resplandeça o rosto dele sobre nós, tenha misericórdia de nós e que nós possamos viver com o Senhor, como um homem, como nova criatura, como um homem espiritual, vendo o que o Espírito vê, ouvindo o que o Espírito ouve, sentindo o que o Espírito sente. Esse é o meu desejo para nós. E eu tenho certeza que seremos cristãos verdadeiramente relevantes,
como isso é real, como existem tantos cristãos em números, mas não existe cristãos com uma vida verdadeiramente transformadas no Senhor. E é disso que precisamos, que a nossa família precisa, que o nosso entorno precisa. Que sejamos realmente pessoas relevantes no reino de Deus. E ser relevante não é ficar exposto. O fato de eu estar aqui me expondo e gravando um vídeo, eu não quero te dizer que para você ser relevante você tem que fazer isso ou aquilo. Não. É ser relevante onde você está. É ser relevante dentro da sua história de vida. É ser relevante com seus filhos, com a sua mãe, com seu pai, com a sua família. A sua transformação ela vai transbordar onde você estiver, no chamado a qual Deus já tem para você.